Vídeo 7, média para dados agrupados. Dados brutos versus dados agrupados. Os dados brutos são aqueles conforme eles foram coletados, enquanto que os dados agrupados estão em uma tela de frequência. Tal qual existia para a média para dados brutos, nós temos duas formas de calculá-lo, uma para o parâmetro e outra para a estimativa, dadas segundo as fórmulas abaixo. As duas fórmulas elas são muito parecidas. É o somatório de FI dividido pelo somatório de FI. Fica mais fácil de entender isso com um exemplo. Calcular a média de leite de todas as vacas do experimento. Primeiro nós precisamos construir uma tabela, assim como nós fizemos anteriormente. Determinar a amplitude amostral, o maior menos o menor. Determinar o número de classes, nesse caso vamos arredondar para 7. E calcular o tamanho da classe, nesse caso 3. Ou seja, nós teremos 7 classes com intervalos de 3 litros cada. Então, a fórmula para calcular a média é somatório de FI xi dividido por somatório de FI. Como assim? O jeito mais fácil de fazer isso é por meio de uma tabela. Nós temos o limite, uma coluna para o limite inferior da classe, em que nós começamos com o menor valor observado, nesse caso 11. LS é o limite superior da classe, em que o 14 vai ser 11 mais 3. Por que 11 mais 3? É o menor valor mais o tamanho da classe. Esse símbolo entre o L e o LS significa que, no caso da primeira classe, a produção é maior ou igual a 11 e menor que 14, ou seja, nós vamos contar aqui todos os valores maiores ou iguais a 11 e menores que 14. Note que o início da próxima classe é sempre igual ao final da classe anterior. 32 é maior que o maior valor observado. Lembremos que o maior valor observado foi 31. Então, como nós arredondamos para cima, o último valor sempre vai ser maior do que o maior valor observado. Xi é o ponto médio da classe. É a média entre o LI e o LS. Nesse caso, 11 mais 14 dividido por 2. FI, então, será a frequência observada, ou seja, existem 4 vacas que produzem mais que 11 litros e menos que 14. Bem, como a nossa fórmula é somatória de FI xi, nós vamos construir uma coluna chamada FI vezes xi. Então, nesse primeiro caso, nós vamos fazer 4 vezes 12,5, que vai dar 50, e assim sucessivamente. No final, como nós precisamos do somatório, nós vamos fazer o total. E aqui nós teremos o somatório de FI xi e o somatório de FI. Basta que nós façamos a substituição na fórmula e nós poderemos calcular então a média. Nesse caso, então, para todas as vacas, nós temos que a média será 24,3 litros por dia.